pastor Neidi lembrou que o judeu comemorava a Páscoa, e é uma festa que nós herdamos também, né? Evidentemente, nós herdamos com o sentido da ressurreição de Jesus Cristo, né? O judeu era um povo festeiro, muita festa, né? E toda festa tinha comida, tinha muita música, muita dança. Então, o povo judeu é um povo que tudo era motivo para alegria, tudo era motivo para música, tudo era motivo para canção, para exaltação a Deus. Porque para ele, para o povo judeu, tudo o que acontecia, Deus estava presente, era a intervenção do Senhor, né? E assim que terminava a Páscoa, eles contavam 7 semanas, né? E porque essas 7 semanas, inclusive faziam festas, né? Faziam festas enquanto estavam guardando essas semanas, né? E no primeiro dia após essas 7 semanas, então 7 semanas dá 49 dias, né? 7 vezes 7, 49, né? No dia seguinte, portanto, 50 dias após a Páscoa, eles iniciavam uma grande festa, que era a festa da colheita do trigo, né? Então faziam uma festa, né? Uma festa para comemorar o início da colheita do trigo. E isso tinha muito significado para o povo. Significava a sobrevivência do povo, significava a união, porque um local onde existe o alimento, existe a união. Era também uma festa que simbolizava a gratidão aos céus, gratidão ao Senhor, pela bênção da produção da terra. E faziam também dessa festa uma santa convocação, né? E, justamente por ser o 50º dia, recebia o nome de Pentecostes, Penta, né? Penta, 5 e tal, o nome de Pentecostes. E foi justamente 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, quando eles estavam para comemorar o Pentecoste, que há aquela grande manifestação do Espírito Santo, relatado lá em Atos, capítulo 2. Estavam todos reunidos num lugar. E então, a data de Pentecostes, embora nós lembremos também como sentido de gratidão a Deus pela bênção, pela providência da vida, embora nós lembremos também no espírito dos judeus de que tudo depende do Senhor, mas para nós, igreja cristã, a festa do Pentecostes significa a grande manifestação do Espírito Santo na vida da comunidade cristã. E se vocês lerem lá Atos 2, vocês vão perceber que a primeira grande colheita de almas rendidas ao Senhor se dá lá em Atos capítulo 2. Depois que há aquela manifestação do Espírito Santo, e aqueles que estavam lá observando aquilo até estavam entendendo que aquele povo tinha tomado demais umas e outras, né? E daí Pedro toma a palavra e diz: olha, este povo não está de maneira alguma alcoolizado. O que está acontecendo aqui? A promessa lá de Joel, de que derramaria o Espírito Santo, né? E naquela pregação de Pedro, há uma grande colheita de almas, né? E a partir daquele momento, se você folhear o livro de Atos, você vai perceber as almas sendo rendidas ao Senhor, pela ação do Espírito Santo, pela promessa do Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse: recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. E a igreja cristã tem experimentado esta bênção, essa graça, essa presença do Espírito Santo. Eu também penso, viu, Nadir, que nós devíamos, no dia de Pentecostes, fazer uma euforia maior, né? Porque infelizmente algumas igrejas até passa batido isso, né? Nem lembro dessa data como sendo simbólico para que nós recordemos sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoestais
admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Versículo 19, não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. A expressão usada aqui para apagar, não só tem o sentido de extinguir, mas de inibir a ação. É interessante quando há algum incêndio, né? E daí a reportagem de televisão que acompanha aquele evento pergunta para os bombeiros: conseguiram apagar o fogo, né? Ele diz: olha, nós apagamos o fogo, mas temos que fazer o rescaldo, porque senão pode reacender, né? Ou seja, apagar também significa inibir ação. E daí surge para nós uma pergunta: mas será que é possível que nós apaguemos o espírito? Irmãos, Deus tem seu plano, Deus cumpre o seu plano, independente se nós queremos ou não. Basta ver a história de Jonas, né? Quem lembra a história de Jonas sabe disso. Mas há essa recomendação para esta igreja num contexto muito especial. Se os irmãos recordarem a história do Evangelho em Tessalônica, vão perceber que o apóstolo Paulo não teve muito tempo com aquela igreja. Lá em Atos 17, vocês vão ver essa história, né? Tanto que precisou sair meio rápido da cidade. Mas aqueles irmãos receberam a palavra, se converteram ao Senhor, de uma tal forma que, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, lá no início desta primeira carta, ele vai dizer que aqueles irmãos estão firmes no Senhor. Aqueles irmãos, inclusive, têm testemunho da sua fé, divulgada pela toda a região da Macedônia, da Acaia. E aqueles irmãos se tornaram exemplos para outras comunidades cristãs. Ou seja, aquela era uma igreja que, num primeiro momento, olhando para ela, uma igreja que parece que não precisava de exortação alguma. Estava tudo bem. Mas como a presença do apóstolo Paulo foi de curta temporada no início da pregação do Evangelho, evidentemente, naquela comunidade, muitos irmãos precisavam ser animados na fé. Assim como o apóstolo Paulo foi perseguido naquela região, aqueles irmãos que se entregaram ao Senhor também estavam passando por perseguição. Dentro da própria comunidade cristã, alguns estavam inclusive introduzindo ensinos que eram contrários aos ensinos cristãos. E como era uma comunidade que, num certo sentido, não teve por muito tempo a liderança de um apóstolo, uma direção mais precisa, esta comunidade, em alguns momentos, estava se deixando levar por esses ensinos não cristãos. E muitas dúvidas e muitos temas espirituais estavam presentes na vida de Tessalônica. Inclusive, um dos temas que é tratado, e o pastor Noedi falou sobre ele hoje, nós estamos esperando a outra festa, né, que é a volta de Jesus Cristo. Esse assunto também foi um assunto que o apóstolo Paulo precisou tratar com aqueles irmãos, porque alguns ali estavam meio confusos com referência à questão da volta de Cristo, inclusive a questão da ressurreição. Então, esse era o contexto. Uma comunidade serva do Senhor, uma comunidade que estava servindo de exemplo a outras comunidades cristãs, uma comunidade que estava
em seu meio, tendo alguns ensinos desvirtuados, mas que pela graça de Deus estavam superando aquilo, e de fato, com discernimento, verificando e analisando o que de fato procedia de Deus, o que de fato não procedia do Senhor. Uma comunidade que precisava de orientação espiritual, uma comunidade que precisava ser incentivada na fé, e uma comunidade que tinha o desejo de continuar sendo testemunha fiel do Senhor. Então não é nenhuma comunidade assim problemática, no sentido do apóstolo Paulo dizer para eles: olha, vocês estão apagando o Espírito. Não, muito pelo contrário. Era uma comunidade, nós percebemos que, pelas entrelinhas do apóstolo Paulo, em diversas vezes ele cita o Senhor, a sensibilidade ao Senhor, por diversas vezes ele fala sobre o Espírito. O entendimento é que era uma comunidade que tinha o temor do Senhor e estava aberta à ação do Espírito Santo. No entanto, para uma comunidade nessa situação, o apóstolo Paulo dá essa recomendação: não apagueis o Espírito. E é interessante que o apóstolo Paulo, se vocês, eu até sugiro depois que vocês leem com calma essa carta, vocês vão percebendo que o apóstolo Paulo se delonga em alguns assuntos. Mas daí, a partir do versículo 12, parece que o tempo dele, não é, estava meio rápido, ele começa em frases rápidas. E, inclusive, pelo menos na minha versão, os tradutores colocaram um título para esta porção, como diversos preceitos. Eu não sei na versão de vocês se aparece esse mesmo título. Ou seja, preceitos para a vida cristã. E no meio desses preceitos, aparece essa expressão: não apagueis o Espírito. O apóstolo Paulo desejava que aquela igreja continuasse ardente na ação, na bênção, no poder do Espírito Santo. É por isso que vem a recomendação: não apagueis o Espírito. E daí eu fiz uma pergunta para mim mesmo, e refletindo, meditando, tentando voltar aos conhecimentos que nós temos das Sagradas Escrituras, em oração, eu levantei essa pergunta, pastor Noedi: como que eu posso apagar o Espírito? Ou seja, como é que eu posso minimizar a ação do Espírito? E eu quero trazer aqui algumas reflexões nesse sentido. Uma delas é quando eu não tenho a compreensão de que o Espírito Santo é Deus. Estou dizendo isso porque pode parecer meio óbvio aqui, mas é que alguns grupos acham que o Espírito Santo é uma força, né? Uma força cósmica, né? É uma energia que paira no ar e de repente eu absorvo aquilo. O que a palavra de Deus diz é que o Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós temos e devemos orar também ao Espírito Santo. Assim como nós oramos ao Pai, oramos ao Filho, nós devemos também orar ao Espírito Santo. Ele é Deus. E é interessante, lá no início do Gênesis, quando se fala do início de todas as coisas, uma das expressões que existe é: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E você vai percebendo pelas páginas da Bíblia, pela história dos personagens bíblicos, no ministério de Cristo, no ministério da igreja, e o livro de Apocalipse é recheado da expressão com referência ao Espírito Santo. E na história da igreja cristã, o Espírito Santo tem estado presente como Deus. Nós sabemos que o Pai é aquele que planeja todas as coisas. Planejou a criação do universo, planejou a nossa criação, planejou a nossa salvação, planejou todas as coisas, planejou a igreja Shalom, né? Jesus Cristo é aquele que executa todas as coisas.
Por isso que João, quando fala sobre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, fala, todas as coisas foram feitas por Ele, falando sobre Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é que executou a nossa salvação. Jesus Cristo padeceu na cruz, morreu, ressuscitou. Jesus Cristo é aquele que executa a vontade do Pai. E Ele muitas vezes disse isso, né? Eu vim para fazer a vontade do Pai. E o Espírito Santo, meus irmãos, é aquele que aplica todas estas coisas. A vontade do Pai, a execução do Filho, é Ele que aplica tudo isto. É o Espírito Santo que aplicou a criação do universo. É o Espírito Santo que acompanhou a vida dos profetas. É o Espírito Santo que acompanhou a vida do povo de Deus no deserto. E é o Espírito Santo que acompanhou o ministério de Jesus Cristo, aplicou a obra de Jesus Cristo a nós, de uma tal forma que quando nós clamamos para que o sangue de Jesus Cristo viesse sobre nós, foi por ação do Espírito Santo. E aliás, o próprio texto bíblico diz, ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então, uma das maneiras de nós apagarmos o Espírito Santo é não ter essa compreensão de que Ele é Deus. E quando nós vemos as referências bíblicas sobre o Espírito Santo, nós vemos que Ele sente, Ele se entristece, Ele age, Ele conforta, Ele consola. Muitas vezes, quando nós estamos nos nossos momentos de dores, quando a nossa alma está abatida, quando a nossa alma está cansada, desconsolada, nós oramos e nós sentimos aquela presença confortadora, consoladora, orientadora. É o Espírito Santo que está fazendo isto. E muitas vezes nós não temos essa noção, Ele é Deus presente conosco. Então, essa compreensão nós precisamos ter. Então, toda vez que você se referir ao Espírito Santo, nós entoamos todos os cânticos, hoje tinha a menção ao Espírito Santo, nós estamos falando de Deus. Então, uma das maneiras de nós apagarmos o Espírito é não ter essa compreensão de que Ele é Deus. Mas, nas minhas reflexões, eu entendo que uma outra maneira de nós minimizarmos a ação do Espírito é quando nós o sufocamos com nossos posicionamentos pessoais. Então, primeiro é quando a gente não entende que Ele é Deus. Segundo, quando nós sufocamos com posições pessoais. E quando eu falo em posições pessoais, eu quero pensar aqui alguns subitens. Um deles é a questão do nosso temperamento, né? Cada um de nós tem um temperamento aí, né? Um é mais extrovertido, o outro é mais introvertido, um é mais espontâneo, chega e fala muito, o outro é menos isso, menos aquilo, né? E Deus nos fez assim, né? Deus nos fez assim. Já imaginou se lá os 12 discípulos todos fossem igual Pedro? Imaginaram o que ia acontecer? Não é? Era preciso ter outros ali também para tentar equilibrar, né, o início do ministério de Jesus Cristo. Mas quando nós falamos de temperamento, estamos falando também, inclusive, de gostos pessoais. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, é que muitas vezes, pelo nosso gosto pessoal, pelo nosso temperamento, pela nossa maneira de ser, nós sufocamos o Espírito Santo. Porque, primeiro, nós padronizamos. Queremos que todos sejam iguais a nós. E não é assim. Um irmão pode estar repleto, cheio do Espírito Santo, no seu momento de profunda intimidade, profundo silêncio. Ao passo que o outro, para demonstrar esta profundidade do Espírito Santo na sua vida, como ele é mais extrovertido, ele já demonstra isso de outra maneira. Então é por isso que nós precisamos entender que a questão do temperamento pessoal também é importante nessa compreensão. É possível que um irmão, e aliás um dia, numa das igrejas que eu estava, um irmão lá até falou assim,
olha aquele irmão lá, vê se ele é cheio do Espírito Santo, né? Eu falei, mas como é que você está falando isso? Não, no momento de oração, ele fica quietinho no canto dele lá, faz uma oração quietinho, sozinho. Eu falei, mas irmão, é ele está tão cheio do Espírito Santo quanto você, não é? Que tem um outro temperamento, tem uma outra maneira de ser. Então nós não podemos confundir ação e presença do Espírito Santo e padronizar, dizendo que todos têm que ser da mesma maneira. Uma outra coisa também é conforme os nossos costumes, conforme as nossas tradições. Se há uma coisa que pode minimizar, sufocar, como diz o apóstolo Paulo, apagar o Espírito Santo, é quando nós valorizamos muito mais o nosso costume, a nossa tradição, do que realmente dar vazão, liberdade e ação do Espírito Santo. Quando, no início do meu ministério, eu fui pastor auxiliar na igreja central. Daí, quando eu fui assumir uma igreja, o pastor na época, o reverendo Carlos Aranha, né, que era meu pastor titular lá, ele falou assim, Gesiel, você vai assumir uma igreja agora e você vai encontrar 5 palavras que atrapalham o crescimento de uma igreja. Eu fiquei imaginando o que será que seria, né? Ele falou, de repente, na comunidade que você for trabalhar, você vai encontrar aquelas pessoas que vão dizer o seguinte, nós sempre fizemos dessa maneira. Ele fala, são 5 palavras que atrapalham o desenvolvimento de qualquer coisa, inclusive de igreja. O que ele estava querendo me passar com aquilo? É que eu deveria estar preparado, né, para enfrentar, inclusive, tradições, costumes, herdados. E isso, normalmente, nós encontramos em muito por aí. Então, uma das maneiras também de sufocar o Espírito Santo com posicionamentos pessoais é quando nós damos super valor aos nossos costumes e tradições e não permitimos que o novo, que o Espírito do Senhor paire sobre nós, que o Espírito do Senhor desça sobre nós. Mas ainda dentro das sufocar o Espírito com posições pessoais, um outro item que me vem à mente é quando há a interpretação pessoal da Bíblia. É por isso que surgem tantas igrejas, né? Dia para noite surgem igrejas e mais igrejas. Porque alguém lá tem uma interpretação pessoal da Bíblia e passa a fazer disso uma doutrina, um ensino, e aí forma uma nova comunidade. E é por isso que a recomendação, inclusive, na história da igreja, é que a Bíblia deve ser lida individualmente, para a devoção pessoal, para o crescimento espiritual, para a busca da vontade do Senhor, para a orientação pessoal, para o alimento espiritual, mas a Bíblia também deve ser lida comunitariamente. É por isso que nós precisamos da comunidade cristã. É por isso que nós precisamos do estudo da palavra em conjunto, para que não haja meramente a interpretação pessoal das Escrituras, mas é aquela interpretação que eu tenho, é confirmada pelo mesmo Espírito ao outro irmão, é reconfirmada no coração de outro, e daí o pregador, né, o professor da escola dominical vem, ou o irmão que está ministrando uma música, vem e confirma aquela palavra. Porque se há uma das maneiras de nós apagarmos o Espírito, é quando nós o sufocamos com os nossos posicionamentos pessoais. Mas há uma outra maneira também de apagar o Espírito. É quando nós ignoramos os dons e os ministérios cristãos. É preciso que nós tenhamos um claro discernimento dos dons espirituais, dos ministérios. E, paralelamente a isso, eu coloco uma outra palavra, dos talentos. Há necessidade constante de, eu diria quase que de maneira rotineira, buscar o conhecimento sobre os dons. Os dons nós não precisamos inventar, eles estão escritos na palavra. Aliás, o apóstolo Paulo coloca essas listas, né? Quando ele escreve aos Romanos, quando ele escreve aos irmãos lá da igreja de Corinto, e quando escreve para os irmãos que estavam em Éfeso. Basta pegar ali as listas que aparecem nesses 3 textos, e nós vamos ter a listagem de dons. Eles estão claros ali. Os ministérios
que são os meios pelos quais nós desenvolvemos os dons, esses são variados. E eles podem se modificar, os dons não se modificam, são os mesmos. Mas os ministérios, eles podem se modificar durante a história. Eles podem se modificar independente da região onde as pessoas estão, do tipo de comunidade. Por exemplo, lá no Jardim Esmeraldina, no momento, né, não cabe um ministério de... Eu não sei se fala terceira idade, melhor idade, porque às vezes dá briga, né? Você fala terceira idade, não é terceira idade, é melhor idade. Enfim, o ministério com... Como? Jovens, está vendo? Ainda bem que eu abri a possibilidade da participação dos jovens adultos, deixa eu usar a linguagem, dos jovens adultos, não é? Lá no Esmeraldina não cabe, mas com jovens casais sim. Então percebem que os ministérios, que são os meios pelos quais eu exercito os dons que são bíblicos, esses ministérios podem variar de lugar para lugar, de tempo em tempo. São ministérios variados. Mas é preciso ter uma compreensão disso. E ter uma compreensão de talento, ou seja, do jeito da pessoa, da queda da pessoa, do jeitão dela ser, porque às vezes nós confundimos aquela capacidade, aquela tendência natural, como um dom do Espírito Santo. E é por isso que, eu não sei se vou aliviar a consciência de alguém aqui ou complicar, né? E é por isso que às vezes você encontra uma pessoa, alguém, um educador, por exemplo, que na escola, na universidade, é um excelente professor, mas dentro da igreja ele exerce um outro dom. Por quê? Porque o fato dele ser um professor é um talento, uma aptidão natural. Agora Deus o usa na comunidade cristã com outro dom e através de um outro ministério. Então nós sufocamos o Espírito Santo quando não temos esta compreensão dos dons e do ministério. Porque quando nós não temos isto, eu penso que nós podemos cair em dois erros. Um deles é a autoexaltação. Quando eu não tenho essa compreensão. Quando eu entendo que só o meu ministério é importante, quando eu entendo que só o meu dom é importante, eu corro o risco da autoexaltação. Eu sou tal. O que seria da comunidade cristã, que tem centenas de anos, se não fosse a minha presença? Então a autoexaltação é um perigo. Por outro lado, a autodepreciação também é um erro. Uma vez encontrei uma senhora que dizia: pastor, eu ouço tanto na igreja que não é para ficar esquentando o banco. Aqui é cadeira, né? Eu ouço tanto na igreja que não é para ficar esquentando o banco, que na igreja eu só sirvo para esquentar banco, eu não venho mais, né? Conversando com ela, eu falei: mas o que a senhora faz na vida? Você só lê a Bíblia? Leio. Só ora? Oro. O que mais a senhora faz? Todo dia, quando eu vou na feira, eu procuro levar um folheto lá pro feirante, né? Eu fico muito sentado ao portão da minha casa, e as pessoas passam, eu sempre dou uma palavra, procuro entregar um folheto. Eu oro muito pelo Senhor, né? Falei: irmã, os ministérios são diversos. E, aliás, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, é para todo mundo sair animado daqui. Vou dizer uma coisa: os ministérios que são desenvolvidos aqui em grupo e reunião, eles são poucos. Se você pegar a lista de dons e os ministérios que você conhece, você vai perceber que, enquanto nós estamos aqui em comunidade, de repente é o ministério do louvor, o ministério da pregação, o ministério da diaconia, o assessoramento, o ministério das crianças. Eles são poucos. A grande listagem de dons, ela é exercida fora desse ambiente de reunião. Então, mesmo que você venha para a igreja, e aqui você sinta que está aqui nesse espaço apenas esquentando o banco, não é isso. Eu estou chamando a atenção porque, se a autoexaltação é problemática, é um erro,
a autodepreciação também é. Saiba que, e isso é palavra bíblica, no momento que você aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo já estava operando na sua vida, tanto que você só clamou o nome de Jesus, porque houve a ação do Espírito Santo. Algumas pessoas, nesse momento, já compreendem a grandeza da ação, da graça de Deus na sua vida. E já faz desse momento um momento marcante. Algumas pessoas, e aí por várias razões, várias circunstâncias, passam a entender essa ação do Espírito Santo, que já está presente na vida dele, numa situação posterior. E aí também passam por momentos, passam por experiências, que entendem a grande ação do Espírito Santo na sua vida. E, infelizmente, quando as pessoas não têm uma compreensão dos dons do ministério, da ação do Espírito Santo, ocorre, inclusive, divisão de igrejas. E dividem a igreja por causa de atribuições que nós damos à ação do Espírito Santo. Uns dizem, é batismo no Espírito Santo. Daí forma uma outra comunidade, não é batismo no, é batismo do Espírito. Então ali, mudou aí, do pro no, já é motivo para separação. Outros vêm, não é nem batismo no, nem é batismo do, é a unção do alto. Tudo bem, então é a unção do alto. É batismo com o Espírito. Não é nem no, nem com, nem do, é com, plenitude do Espírito. Irmãos, e o grupo vai se dividindo, ou seja, a bênção do Espírito Santo, que é algo para aplicar, dar solidez à igreja, numa discussão de quem não tem a compreensão do dom, dos ministérios, da ação, do poder do Espírito, torna-se motivo para divisões. Eu não sei se vou ajudar, mas tudo isso, do, no, com, batismo de fogo, segunda bênção, segunda graça, é tudo a mesma coisa. É a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Deem o nome que quiserem, mas é a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Por isso que nós não devemos ter dificuldade quando você estiver conversando com alguém e ele fala, eu fui batizado com o Espírito Santo. Não vai, não é co, é no. Não, amém. Teve uma ação do Espírito Santo na sua vida. Uns preferem usar a expressão lá de Efésios, né? Estarmos plenos do Espírito, que é a mesma coisa também. Então, por isso que há necessidade de nós termos uma compreensão clara da ação do Espírito Santo. Quando nós não temos e ficamos brigando por coisinhas assim, nós estamos apagando o Espírito. Então, há necessidade de nós termos essa dimensão do corpo de Cristo. Se bem que essa história de que um é mais importante do que o outro, tal, é uma história já antiga, velha, né? Tanto que o apóstolo Paulo precisou, lá para os irmãos de Corinto, falar sobre o corpo, né? A figura do corpo. Não é? Um não pode desprezar o outro, um depende do outro. Foi necessário também para a igreja de Éfeso falar também dessa figura do corpo. E o apóstolo Paulo, quando está falando para os irmãos lá da cidade de Éfeso sobre isto, ele fala da necessidade da consolidação e do ajuste de todas as juntas do corpo. Ou seja, quando nós temos essa compreensão dos dons, dos ministérios, nós estamos contribuindo para que o Espírito Santo não seja apagado. Irmãos, é evidente que o inverso disso tudo, para que nós não apaguemos o Espírito, é o de requerer o contínuo reacender do Espírito. O apóstolo Paulo estava falando para uma igreja que, quando nós lemos, era uma igreja cheia do Espírito Santo. Só que o apóstolo Paulo colocou isso como uma exortação, uma recomendação: não apagueis. Ou seja, porque há, pelas razões que nós já colocamos, esta possibilidade de nós minimizarmos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E o reverso disso é reacender constantemente. E eu acho interessante o apóstolo Paulo, quando dá as missões lá para Timóteo, e aliás Timóteo depois teve um papel também, né, junto a esta igreja aqui de Tessalônica, o apóstolo Paulo usa aquela expressão, reavives o dom que te foi dado. Paulo diz, por intermédio da minha imposição de mãos. Intermédio, porque o dom não foi do apóstolo Paulo dado a ele, o dom foi o dom de Deus, do Espírito Santo.
Então há a exortação bíblica, o inverso disto, para nós estarmos continuamente buscando o reacender do Espírito. Então, a busca constante da ação, do poder, da unção do Espírito Santo, alegra o coração do Pai, alegra Jesus Cristo que está nessa tarefa conosco, alegra o Espírito Santo, mas acima de tudo, esta busca constante dá sentido à nossa vida cristã. Se é bom para a Trindade, se alegra a Trindade, é muito bom também para nós. E é por isso que muitas vezes nós encontramos alguns crentes que têm o Espírito Santo, crentes que são firmes na palavra, não tem nenhum problema doutrinário, crentes que amam o Senhor, amam os seus irmãos, mas porque às vezes não tem essa compreensão de reacender a ação do Espírito Santo na sua vida, a vida está meio xoxa, né? Ele mesmo olha para o espelho e fala assim: cadê a vida em abundância que Jesus Cristo prometeu? Então é necessário aquela exortação que foi dada para Timóteo que nos seja dada também, que nós reavivemos constantemente o dom que nos foi dado. É interessante que para essa igreja aqui de Tessalônica, o apóstolo Paulo deu esses preceitos assim de uma maneira geral, né? E só fez essa citação: não apagueis o Espírito. Porque todas as demais orientações que existem, todos os demais preceitos que existem para esta igreja lá de Tessalônica, aquela vida de testemunho que a igreja já estava desenvolvendo, aquela vida de enfrentamento à perseguição, aquele desejo ardente que a igreja tinha de aprender coisas novas, tanto que um dos exemplos que eu citei é sobre a situação dos mortos, né? Enquanto Jesus Cristo não volta. Ou seja, aquela igreja tinha o coração aberto ao Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo coloca esta exortação. Por quê? Porque sem a ação e presença do Espírito Santo e a disposição para a ação e presença do Espírito Santo, as coisas ficam muito etéreas, muito formais, muito acadêmicas. É interessante que nós pregadores, eu acho que o pastor Noedi já passou por isso também, né? E os professores, os irmãos que ministram a palavra, a gente ora ao Senhor, pede algumas orientações, né? E fala, ó, é isso, né? Mas às vezes a gente devemos sim atentar para as escrituras, para os ensinos bíblicos, a parte de estudo é importante, né? Mas às vezes aquilo parece que todo mundo entende, né? Aquilo que foi dito, né? Ninguém pode sair da igreja dizendo, não entendi, porque todo mundo entendeu o que foi dito, e não há nenhum erro bíblico, nenhum erro doutrinário, mas às vezes parece que aquilo não cai, não desce, e não afofa o coração, né? Não satisfaz a alma, não eleva. O que faltou? Faltou ali esta vazão, essa disponibilidade para que o Espírito Santo possa agir. O apóstolo Paulo sistematizou esse desenvolvimento. Eu vou usar uma expressão aqui, e eu espero que os irmãos me entendam. O cultivo dessa vida mística, no bom sentido. Né? O misticismo, a parte mística, não misticismo, a parte mística no bom sentido. Esse sentimento de que eu estou andando pela rua, caminhando com as minhas próprias pernas, sei para onde vou, tenho um endereço, mas o Espírito Santo está comigo. Esse sentimento constante, isso que eu chamo de desenvolver a parte mística, quer dizer, essa consciência constante da presença, da ação do Espírito Santo, do conforto, do consolo, das bênçãos que Ele tem, e da oportunidade que eu tenho de me recorrer a Ele. E o apóstolo Paulo, quando escreve para os irmãos lá da igreja de Éfeso, ele dá uma sistematizada nisso, quando ele vai falar sobre estar cheio do Espírito Santo. Ele coloca, falando entre vós, salmos. Salmos eram os textos escritos. Hinos ali é exaltação, adoração.
cânticos ali, falas e músicas e até mesmo poesia sobre realidades espirituais, vivências espirituais. Ele coloca entoando e louvando de coração, ou seja, com a alma, por inteiro, ao Senhor. Então não é fazer também algo mecânico, mas é algo que vem lá de dentro, não é? O meu filho era pequeno e um dia ele me fez uma pergunta, né? Ele falou assim: pai, o que é louvar da boca para fora, né? Foi difícil explicar para ele o que era louvar da boca. Eu falei: filho, eu sei mais explicar o que é louvar da boca para dentro, né? É cantar pensando no que você está fazendo, aquilo que você está colocando, você está desejando aquilo mesmo e tal. Depois ele falou assim: pai, posso pedir uma coisa para o senhor de boca para dentro, né? Eu falei, sabia que essa pergunta tinha algum interesse. Mas é isso. Louvando de coração é louvando não da boca para fora, mas da boca para dentro, né? Quer dizer, com o interior, sabendo o que está fazendo, né? O apóstolo Paulo tem até uma palavra para isso. Ele diz: isso é o vosso culto racional, né? Quer dizer, você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você está desejando. Então o texto lá de Efésios diz: entoando e louvando de coração, dando graças por tudo a Deus e Pai. Se há uma evidência na vida de alguém cheio do Espírito Santo, é essa atitude de ser grato a Deus. Não aquele que toda hora fica falando graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, porque às vezes vira até refrão também, né? Mas é aquela pessoa que entende que passando por qualquer situação, a vida dele não está solta, mas é uma vida dirigida pelo Senhor. Tem uma música, na minha igreja eu sempre falo disso. Tem uma música que diz que se Deus não abrir o mar, Ele vai fazer eu andar por sobre as águas. Amém. Não é? Mas se Ele permitir que eu afunde, amém também. Não é? Se eu não andar por cima das águas e tivermos revés ali, amém, Ele é o dono da minha vida. Eu creio, desejo e quero que Ele me faça andar por cima das águas, mas se não acontecer isso, a minha vida está nas mãos dEle. Então isso é louvar de coração, agradecer de coração e dar graças ao Senhor por tudo. Então um espírito grato, quem tem filho aqui sabe disso, né? O filho que tem o coração agradecido, derrete. Os pais, né? O amigo, o companheiro de trabalho, que tem o coração agradecido, às vezes ele pede coisas impossíveis, né? Mas não é assim. Mas a gente se desdobra, né? Para poder atender, porque é uma pessoa que, se você falar, não vou poder resolver isso, ele agradece do mesmo jeito. Se você resolver, ele agradece. Então, um crente, segundo o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, é aquele que tem o coração agradecido. E uma coisa que eu quero colocar aqui também, é que lá na carta aos Efésios, quando o apóstolo Paulo fala, né, para nós estarmos cheios do Espírito, ele fala das canções, fala da leitura dos salmos, dos textos das escrituras, ele fala de ser um espírito grato, daí ele coloca uma coisa: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E daí, para ser claro, para desenhar, ele vai dizer, né? Esposa, filhos, pais. Leiam lá Efésios, depois que ele fala. Porque muitos crentes param ali: eu quero ser cheio do Espírito Santo, e esquece o resto, né? Ele vai dando a listinha depois. A lista do relacionamento. O pastor Neidi falou aqui no meio do culto, horizontal, né? A relação horizontal. Ele vai dizendo sobre isso. Bom, enquanto está em família, tudo bem, mas depois ele vai, né? Do patrão, do empregado. Ou seja, uma vida cheia do Espírito Santo é aquela que também é demonstrada na sua esfera de relacionamento. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, a pessoa acha que, porque é cheia do Espírito, ela se isola, deve se isolar de outros, né? E não se relaciona com mais ninguém. Muito pelo contrário. Se há alguém que era cheio do Espírito Santo, era Jesus Cristo. E se houve alguém que se relacionou
com todos, foi Jesus Cristo. Então também a marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo é esse relacionamento com outros. Irmãos, eu entendo que esse versículo 19, ele aparece aqui no meio dessas recomendações, porque sem essa presença e ação do Espírito, as demais recomendações ficam muito difíceis de serem cumpridas. Eu até vou me regozijar, mas não sempre. Eu vou orar, mas ser santo, né? Eu vou dar graças, mas não em tudo, né? Vou desprezar as pregações? Não, eu vou escolher, né, que pregação eu vou desejar. Eu vou julgar todas as coisas? Mais ou menos, né? Eu vou me abster de toda forma do mal? Como se eu não tenho a ação, a direção do Espírito? Então, essa expressão, não apagueis o Espírito, ela é fundamental para a comunidade que é fiel ao Senhor. É uma recomendação para uma comunidade que é fiel ao Senhor. Uma comunidade que testemunha o Senhor. Uma comunidade que quer ver o Evangelho crescer. Uma comunidade que quer desenvolver o amor entre si. Uma comunidade que quer se edificar. Uma comunidade que quer cada vez mais estar aos pés do Senhor. É uma comunidade que não apaga o Espírito Santo. Eu espero que você nessa noite, noite de Pentecostes, né, você possa sair daqui pensando nisso. Eu amo o Pai, amo o Filho e quero amar o Espírito Santo. Eu oro ao Pai, oro ao Filho e quero orar ao Espírito Santo também. O Pai planejou a minha salvação. Jesus Cristo veio e morreu por mim. Mas quem fez com que eu entendesse isso, aceitasse, e me desse poder e unção para continuar a minha vida é o Espírito Santo. Que nessa dia de Pentecostes, você pode ter reacendido dentro de você esse amor, essa busca pela ação e graça do Espírito. Vamos orar? Senhor amado, nós te buscamos e agradecemos porque se nós podemos estar aqui falando sobre o Senhor, se nós podemos estar aqui adorando, louvando o teu nome, é porque o Espírito Santo tem nos motivado, nos levado, nos direcionado a isso. Ó Pai, eu quero agradecer porque na história da igreja cristã, na história de cada um aqui, houve a ação do Espírito Santo. E essa ação é uma ação contínua, que está presente conosco hoje. Por isso nós queremos sair daqui, Senhor, ainda mais motivados para a vida cristã. Queremos sair daqui, Senhor, mais motivados para o cumprimento da nossa tarefa cristã. Queremos sair daqui, Senhor, cada vez mais sensíveis à atuação da nossa vida. Por isso, ó Pai, receba cada pessoa aqui. Ó Pai, a pessoa aqui do coração que talvez esteja ainda endurecido para a Tua palavra. A pessoa, Senhor, aqui do coração que precisa de conforto. Porque nós estivemos aqui, ouvimos a Tua palavra, cantamos, mas só o Senhor sabe o que está agasalhado dentro de nós. Só mesmo o Senhor sabe dos nossos temores. Só mesmo o Senhor sabe das nossas frustrações. Só mesmo o Senhor sabe dos nossos desejos mais íntimos e sinceros. E nós queremos, ó Pai, sair daqui com o nosso coração, com a nossa alma, amparados pela graça, poder e unção do Teu Espírito. Por isso nós nos rendemos ao Senhor. Nós reconsagramos a nossa vida para a Tua honra e glória, hoje e sempre.